Olá, começa agora mais um podcast da Info, diretamente do Infolab. Tenho aqui na minha companhia Gustavo Guzmão. E aí, gente, tudo bem? Lucas Agrela. E aí, galera? Eu sou Marcos Vinícius Brasil e temos também atrás das câmeras Cadu Silva. Boa tarde. E pilotando nossas redes sociais, Marcelo Venceslau. Fala, galera. Se vocês tiverem algum comentário ao longo do podcast, pode mandar pro garoto que ele passa pra gente. Gente, vamos começar falando então sobre lançamentos. Vamos falar sobre lançamento de Xbox e PlayStation 4, que do Xbox é hoje, né, aqui no Brasil. Entre hoje e amanhã vai ser lançado oficialmente aqui nas lojas brasileiras o Caixa Preta Gigante. Pois é, e o do PS4 dia 29, né, semana que vem. Sexta que vem. Já foi lançado lá fora semana passada. E acho que o mais interessante é que as pessoas já começaram a colocar as mãos nos consoles, já começaram a pipocar os reviews. A gente já publicou ali alguns os reviews tanto do Xbox quanto do PS4. E para começar, eu queria saber o que vocês têm visto sobre qual a recepção das consoles, qual é o sentimento em torno deles? Cara, os dois reviews que eu li, além dos nossos, foram, acho que os do Kotaku, eles falaram bem dos dois consoles, só que colocaram os dois como uma compra ainda não certa para hoje. Porque parece que ainda estão recebendo muitos updates, atualizações, tem algumas falhas cruciais ali neles. São consoles sólidos, só que tem algumas falhas ali que não se tornam essenciais assim para um cara que quer atualizar, quer trocar o Xbox dele, não precisa trocar com tanta urgência. Ele pode manter a calma e comprar daqui uns 3 meses, 6 meses, 1 ano, quem sabe. Justamente por umas falhinhas. Igual o PlayStation 4, né, que já começou a aparecer daquele Blue Light of Death. Blue Light of Death. Isso, que ele pisca aquela luzinha azul e morre. Triste, né? E mesmo assim ele vendeu 1 milhão de unidades em 24 horas. Na sexta-feira passada, no dia 15, começou a venda e no dia seguinte já tinha vendido mais de 1 milhão. E é interessante que saiu nessa semana o valor o custo de produção do PlayStation 4, que ele custaria $381 para ser produzido, ou seja, R$865. E ele é vendido com uma margem de lucro assim, de $19 nos Estados Unidos e no Brasil 4 mil. Aquela coisa que a gente conhece, né? São uns poucos de dólares a mais. São uns troquinhos. Uns troquinhos. Então, eu também tenho lido, eu não peguei ainda nos consoles, mas li algumas coisas assim, e aquela história, né? O Xbox One com aquele apelo de ser a caixa de entretenimento da sua sala de estar do futuro, e o PS4 mais... com um pouco menos desse apelo, mas é jogo mesmo, line-up. Apesar de o line-up de lançamento dos dois é aquela coisa parelha, né? Tem essa pegada, assim, mas é interessante que o PS4 parece estar meio amaldiçoado, assim, né? Do tipo, tem essa história da luz azul da morte, a história dos estagiários, que é um boato, mas que foi um boato que surgiu num fórum, né, de que os estagiários ali que trabalhavam numa fábrica chinesa da Foxconn teriam como revanche, como vingança, sabotado a linha de produção do PS4, né? Era um rumor que surgiu ali e todo mundo ficou meio... Ainda mais com esses problemas. Sim, porque é um rumor que tem é verossímil. Poderia ter acontecido muito bem, não se sabe se aconteceu mesmo, mas, pô, é possível mesmo, né? Ainda mais que essa exploração, assim, os caras pensam, pô, tem que me vingar de algum jeito, vamos sabotar esses consoles aí e manchar a empresa. E justamente por isso, né? Porque era a mesma universidade que já tinha sido ligada àquela história da Foxconn obrigar os alunos, os estudantes ali a trabalhar na linha de produção. Então seria uma vingança justamente a esse fato, assim, né? Mas não dá para... Obviamente a Sony saiu logo em seguida dizendo que os problemas que foram encontrados estavam dentro da margem deles, sim. E que se você tiver algum problema você pode chegar lá e trocar e não tem problema, assim, né? Mas acho que é uma coisa que parece que o consumidor não aprende, né? Tipo, quando o Xbox 360 foi lançado, as primeiras versões tinham aquelas 3 red lights deles, que aconteceu nas primeiras versões do console. Consoles antigos também já apresentavam problemas logo no lançamento, e mesmo com esse histórico assim,
O console apresenta o problema, o outro console anterior, ele apresenta o problema. Então vamos comprar um monte agora desse novo, assim, vai que não vai apresentar problema, né? É claro que vai apresentar. Todo lançamento não tem como fugir desses não é engraçado, gente, que dois consoles tão aguardados, né, que envolve tanta tecnologia, sejam lançados com esse aspecto um pouco de inacabado, talvez, assim, né, do tipo... Não é muito cedo e muito rápido para surgirem esses problemas? Acho que tem muito a ver com a pressa, né? Como uma empresa botou um prazo aqui... Exatamente. Nessa semana a gente vai lançar o PlayStation 4, daí a Microsoft fala, pô, se a gente demora muito para lançar, vamos perder mercado. O que aconteceu com o Wii, o PlayStation 3 e o Xbox 360? O Wii saiu primeiro, boom, vendeu pra caramba. Não, mas que ele tinha um apelo enorme para jogador casual. Na geração anterior, acho que o PlayStation 2 foi lançado antes, também vendeu pra caramba. Sim. O GameCube foi lançado depois, ficou ali no limbo. Sim. Ou seja, quanto antes lançarem, melhor para o mercado. Exato. Como você viu com o PlayStation 4, né? Vendeu 1 milhão em um dia. Imagina se tivesse sido um lançamento simultâneo, o PlayStation 4 e o Xbox One. Será que seria 500 mil para cada lado? Seria metade das vendas para a Sony. É muito na pressa. E você estava falando da história de que tem lojas aqui já vendendo por 2.000 e 2.000 e poucos? poucos, R$2.400. Acho que eu vi pelo menos umas 3 ou 4 ofertas assim, de lojas. Não essas grandes varejistas, tipo Ponto Frio, Casas Bahia ou Extra, assim, mas lojas que vendem tradicionais em produtos de informática e eletrônicos, vendendo por R$2.400, R$2.500. Pô, perto dos 4.000 que eles estão querendo vender aqui Metade, uma oferta enorme, né? Só que tem que ficar esperto, uma coisa que o Lucas falou, né? Porque se esses consoles, no caso, forem importados, a Sony não fornece uma garantia mundial. Então, se você comprar nos Estados Unidos, trouxer ele para o Brasil e ele apresentar o problema do Blue Screen of Death, você não vai ter o que fazer. Vai ter só que contar com a garantia, talvez, da revendedora. Ou jogar no tribunal. Pelo que eu vi em uma notícia, acho que se você se você coloca leva pra justiça, assim, a Sony tem que cobrir isso, mas é toda aquela dor de cabeça de enfrentar toda a burocracia judiciária aqui no Brasil. Pode não ser um bom negócio. Melhor esperar. Antes da gente pular para o próximo assunto, uma pergunta rápida. Vocês estão pensando em fazer atualização de geração de videogame? Ou vocês vão esperar? Eu tô curioso para ver mesmo, pegar o Xbox One. Porque eu acho que ele tem um apelo mais forte por conta do Kinect estar muito mais desenvolvido agora. E por conta dele não ser só um videogame, ser também um media center muito bom. Então eu acho isso que é bem bacana. E isso o PlayStation peca um pouco. Mas você já está pronto para atualizar agora? Ou não? Você vai esperar para o ano que vem? Não, vou esperar para o ano que vem, esperar essa leva com problema passar e aí... Esperar as finanças também deram uma recuperada no fim do ano. Exatamente. E você, Guzmán? Eu vou esperar as Steam Machines, cara. Ou trocar minha placa de vídeo, não sei. Eu pulei essa última geração, eu não tenho nem o Play 3, nem o Xbox. Eu tenho um Wii, mas ele está encostado, mas... Você pulou essa geração? E também pulei o anterior, eu pulei o Play 2 e nunca tive um Play 2, nem um Xbox, nem um GameCube. Team PC, né? Você. E de portáteis também. Mas vou esperar as Steam Machines saírem, as da Valve lá e ver qual que vai ser o resultado. O meu caso é o mesmo do dele. Eu também pulei o PlayStation 3, pulei o Xbox 360. Eu tenho o Wii que também está encostado e jogo mais os portáteis. Mas confesso que eu tenho curiosidade para ver o PlayStation 4 de perto, assim. Quer dizer, eu joguei lá na Brasil Game Show, mas eu confesso que eu tenho... Você jogou lá. Confesso que eu tenho vontade de ver qual que é desse negócio, assim, com mais tempo do que só para jogar alguma coisinha ou outra. Mas você ficou impressionado com o que você viu lá em termos de renderizações? Não digo impressionado, mas, pô, é um console bem digno mesmo, pelo que você... É basicamente o que estão falando, um console com boa capacidade gráfica, um controle bacana, as possibilidades como media center, assim, eu não consigo explorar muito, mas são menores que a do Xbox, mas são bacanas também, você pode deixar na sua sala ali como um centro, uma central de mídia. E eu quero ver como vai ficar toda a arquitetura de rede para jogos online, atualização, Sim. porque isso é uma coisa que com o meu PS3 eu sofro absurdamente, assim. Eu fui tentar jogar o Ghosts, o COD semana passada, tava com um amigo em casa e foi incrível. Eu demorei, sei lá,
meia hora só para instalar as atualizações que eu já tinha. Não, e assim, que eu já tinha instalado algumas atualizações uma semana antes, assim, sabe? Então. Pelo menos nessa geração, o PlayStation 4 faz isso por trás, assim, dos panos. Então, pois Ele atualiza enquanto você tá jogando. Exato. Bem mais inteligente. Foi uma boa... Mas eu quero ver isso funcionando. Sim. Porque, enfim. Mas ele também conta com multitarefa, né? Se você apertar aquele botão PlayStation, você volta pra home do aparelho e depois aperta de novo e volta pro jogo. Então ele já tem um suporte a multitarefa ali. Enfim, vamos pro outro lançamento do dia, na verdade, né? Porque hoje temos iPhones chegando em peso nas lojas brasileiras, assim, né? Então hoje é meia-noite. Meia-noite começa a vender o iPhone 5S e o 5C. E o 5S, de novo, adivinha só, tem o preço mais caro do mundo. É o quarto ano consecutivo. É Tetra. Dale, Brasil. Uma salva de palmas, gente. Uma salva de palmas. Não, merece. Parabéns pro Brasil, pros impostos e pra tudo mais. Rápido, antes da gente entrar, destrinchar a história dos preços e tal, que o Lucas tem todas essas informações, eu só queria compartilhar com vocês o line-up estelar de celebridades que estará presente nas lojas das operadoras. Nossa, cara, tô ansioso pra caramba. Então temos nomes como, que obviamente vai haver um coquetel de lançamento, toda a pompa que um aparelho de R$ 3.600 merece. E aí, entre os participantes estarão Bárbara Evans, Tiziane Pinheiro, Ellen Jabbour, Ellen Roche, Sheila Mello, Fernando Scherer, o Xuxa, entre outras presenças VIP. Na loja, isso é na TIM. Todos esses são só na loja da TIM do Eldorado. A TIM tá investindo pesado, hein? Não, é grande essa loja da TIM, né? Porque pra caber tanta gente, cara... Vai ter mais famoso que cliente. Vai ter mais famoso que cliente. E na Oi, Priscila Fantin. Lá no Morumbi. Também a Claro vai ter uma loja especial lá com, se eu não me engano, um tobogã, uma coisa... enfim, é um evento, tá chegando ali ao mesmo tempo... E aí agora, enfim, a parte que acho que interessa mais aos consumidores, que é os preços. Você pode falar um pouquinho, Lucas, aí dos valores? Claro. Essa versão mais cara de R$ 3.600 é a de 64 GB e vai ser vendida tanto na TIM, tanto na Oi por esse mesmo valor. E na Vivo, ele vai custar, atrelado a um plano pós-pago, o 5S vai sair por R$ 1.749 e o 5C vai meio que cumprir a tarefa de ser um smartphone de baixo custo e vai sair por R$ 949. E é interessante notar essa evolução do preço nos últimos anos. Em 2010, o iPhone 4 chegou a edição 16 GB, que seria a mais barata, chegou a R$ 1.800. Em 2011, o 4S chegou a R$ 1.900. Em 2012 houve um salto ainda maior e o iPhone 5 chegou a R$ 2.400. E agora estamos com esses preços aí, o 5C por R$ 2.000 e acaba sem plano pré-pago e acaba não atendendo essa proposta de ser um smartphone de baixo custo, né? Sendo que se você olhar o mercado, tem smartphones como o Moto G, que está por cerca de R$ 1.500, tem muitos recursos, inclusive comandos de voz em português. E o Siri, apesar de ter um assistente pessoal, ainda não tem suporte a português. Todo podcast a gente fala que... não, a gente bate nessa tecla dos preços altos, a gente quase promete não voltar nesse assunto, mas não tem jeito. Toda semana, a gente volta a falar dos preços altos e... toda semana uma surpresa diferente. Toda semana tem alguma coisa pra comentar, algum lançamento. É tipo um Kinder Ovo. Toda semana vai aquela surpresinha dentro lá que pode ser a mais agradável do mundo, né? Pode ser um quebra-cabeça. Pois é. Não, mas na semana passada a gente teve a surpresa do Moto G, que é o que o Lucas falou aqui. Mas o Vences, antes disso, o Vences tem um comentário, /pergunta, não sei o quê. O João Ninguém Forever... Ele fala uma salva de palmas para o Brasil, para os impostos, e para a Apple que se uniu à Sony e ao governo para extorquir os brasileiros. Então, cara, e é interessante que o Luiz no nosso último podcast, ele fez um outro comentário também, que é a história além dos preços altos,
tem a história da data de lançamento, né? Que é sempre, no caso da Apple especificamente, que é sempre depois e, sei lá, o iPad mini demorou um tanto para chegar aqui. O Brasil né? fica em segundo plano e ainda chega caro pra caramba. O segundo chega plano muito está caro. sendo generoso. Então fica aí em terceiro, quarto plano, assim. É. Mas enfim, fato é um smartphone muito bom, né? O iPhone 5S. O 5S, sim. Não tem como negar, é um aparelho superior, ele tem especificações bem legais, features super legais, mas a gente questiona a história do custo-benefício. Custo-benefício. Vou fazer uma exatamente. conta, cara. Acho que um iPhone 5S de 64 GB sai por 3.600 reais. Vamos fazer uma conta. O Moto G custa R$650 na versão básica dele. Quantos Moto G você consegue comprar com o iPhone 5S? Mas, Ok, tem as diferentes especificações e tudo mais, mas quanto você consegue comprar? Né? Mas o Moto G tem Bárbara Evans no lançamento. A Motorola falou Tem nisso. Tiziane Pinheiro, Ellen Jabur. Se a Titiane Pinheiro estiver fazendo quadradinho de 8 na apresentação, cara, eu acho que o iPhone 5S ganha muito custo-benefício. Vai ser um hit, cara. Vai ser um hit. Aí vai. Algo a adicionar nessa discussão? Acho que não, né? Já tem 3.500 pontos aí pra falar. 3.000 pontos, enfim. É. Mas, se você, apesar da nossa brincadeira aqui, se você estiver planejando no fim do ano comprar um iPhone, saiba que ele já tá aí nas lojas, chegando hoje com toda a sua devida pompa. E com esse processador de 64 bits, ele é realmente um dos smartphones mais potentes que tem fera. aqui no mercado brasileiro. É fera. Pena que é caro. Pena que é Pena caro. que é caro. Pena que é caro. Enfim, falando rapidinho, continuando no assunto Apple, essa semana tivemos aqui no Infolab o iPad Air. Ele deu uma passada aqui, o pessoal está fazendo os tradicionais e rigorosos testes no Infolab, teste de bateria, esmiuçando o aparelho. E no meio tempo ali eu dei uma brincada com ele, dei uma mexida, fiz primeiras impressões ali. Vocês pegaram também ele? Você não estava aqui, né? Eu cheguei só a ver Você chegou só a ver. E, enfim, logo menos teremos um vídeo no site da Info com essas primeiras impressões, mas também é um aparelho muito bacana, assim, né? Ele é mais leve que o iPad de geração anterior dele. Ele é basicamente um iPad mini esticado, né? Sim. Você tem ali o mesmo corpo de alumínio com as bordas mais arredondadas. Caixa de som embaixo. Caixas de som embaixo, entrada que já tinha, né, o conector Lightning, a tela retina. O processador é o mesmo do iPhone 5S, né? O A7. O A7 e 64 bits. Enfim, uma impressão rápida ali, o que mais... Primeiro, ele é mais leve, realmente, mas não sei por que eu pensei que ele seria ainda mais leve. É o Air do nome, né? Eu acho que, assim, ele é leve, realmente, é bem perceptível, principalmente porque o iPad anterior era bem pesado. Sim. Então, assim, houve um ganho real no peso, mas eu acho que o que mais impressiona mesmo é a velocidade do sistema operacional, do processador. Realmente, os aplicativos abrem muito rápido, carregam muito rápido, a resposta é quase instantânea, o aplicativo de fotos também é super rapidinho. Esse processador é totalmente otimizado para o iOS 7, né? Enquanto um iPhone 4 está sofrendo, às vezes, para ter um bom desempenho com o iOS 7, esse chip de 64 bits realmente faz o aparelho funcionar suavemente. Super redondinho, né? Enfim, mas quem tá acompanhando aí no site da Info, as minhas primeiras impressões ali do iPad Air vai subir logo logo. Mas nem tudo é glória nessa vida, nem tudo é alegria. E uma notícia triste para alguns usuários foi anunciado ontem: o fim do Winamp. Acabou, galera. O fim do Winamp, saudade. que é muita saudade. Ele vai ser encerrado no dia 20 de dezembro. Um dia antes do meu aniversário, que legal. legal. Um dia antes do seu aniversário. E é um clássico, né? O Winamp é um clássico. Assim, eu vou falar rapidinho da minha experiência, da minha lembrança do Winamp, que
foi bem ali junto com eu usava muito ele ali no início daquela história de baixar a internet, de internet não, MP3, Napster, era o player compatível com player. tudo, né? Era o VLC dos anos 2000, né, cara? Pois é. Exato. Eu gostava que tinha aquelas skins, lembra? Que você conseguia... Você deixava aquele player com a sua cara. Tinha umas skins pesadíssimas que virava um trambolho, né? Algumas coisas, parecia uma nave espacial. Mas eu acho que o que mais motivava as pessoas a fazer download é que não tinha que ficar baixando 1 milhão de codecs, aquele estilo de Windows Media Player, né? Exato. Ninguém merece se baixar um MP4 e o negócio não rodar. Vocês lembram quando vocês pararam de usar o Winamp? Ou vocês usam até hoje? Cara, eu parei de usar faz um bom tempo. Eu troquei pra rodar vídeo, eu uso o Media Player Classic, e pra rodar música, o Media Player normal, porque ele já roda FLAC, já roda MP3 e tudo mais, e organiza a biblioteca bonitinho, né? E você, cara, eu troquei quando eu conheci o VLC, porque o VLC roda qualquer coisa, até formato de Mac, que muitas vezes os computadores com Windows sofrem para rodar. E ele também tem versões portáteis, dá para você levar no pendrive, se você precisar e, sei lá, tiver um computador que não deixa você instalar o software, você tá com ele ali e consegue assistir qualquer coisa. E ele ainda tem um recurso que ele aumenta o volume 200 até 400 vezes mais do que o normal. Olha só que maravilha. Então, a gente tava conversando hoje no almoço e tal, e é engraçado que eu falei uma coisa que eu tenho a impressão que eu parei de usar o Winamp, ou pelo menos o Winamp ficou meio problemático para mim quando eu comecei a rodar mais vídeo. Porque ele era ótimo para rodar MP3, mas, meu, vídeo era muito ruim. Ele não rodava nada, aí ele tentava rodar alguma coisa, ficava carregando infinitamente, nunca carregava, e acho que foi aí que eu mudei pra, sei lá, alguma outra coisa, o Windows Media Player. Não acompanha a evolução, né? Eu lembro que o Winamp, você falou de vídeo, ele abria de acordo com a resolução, né? Então ele tinha a interface quadradinha retangular dele ali, aí ele abria um vídeo na resolução e não ficava em tela cheia, ele ficava aberto, assim, saía da tela, você tinha que ficar arrumando toda hora. Pois é, eu lembro que aí foi quando pra mim foi o início do fim. Daí, obviamente, com o tempo vieram outros golpes do tipo iTunes, né? Foi matando o projeto. E aí, mais recentemente, a história de que MP3 também tá perdendo espaço ali para serviço de streaming, pro próprio YouTube, né? Pro próprio YouTube. Pro próprio YouTube. Mas enfim, mas é uma perda... Lembrando que a Nusoft, né, que é a empresa que criou o Winamp, foi vendida para a AOL em 2002 por um valor de 80 milhões. A AOL só faz negócio acertado, né? Incrível, o que essa empresa compra de furada? Dedo podre, né, cara? Nossa, comprou um negócio e morreu. Dedo podre. Mas enfim. Caramba, muito caro. Né? E aí, temos uma outra notícia também. Uma boa notícia para usuários de Windows Phone. Finalmente, olha quem tá aí, chegou o Instagram. Chegou, aí. Instagram para Windows Phone. Uma semana depois de chegar o Vine, chegou o Instagram. Pois é. Se bem que o Vine chegou um bom tempo depois no Android e no iOS, chegou antes no Windows Phone do que o Instagram. Por incrível que pareça. Acho que até por conta da falta do Instagram, eles aproveitaram essa brecha para disponibilizar um serviço alternativo, né? Exatamente. O Instagram chegou aqui no Windows Phone sem suporte a vídeos, por enquanto. Então, é beta, né? É beta. Eles colocaram lá uma tagzinha, Instagram beta. Sim, eu fui baixar o aplicativo, tava lá Instagram com um beta ainda 3 garrafais assim do lado. Ou seja, deve apresentar algumas instabilidades, está sem o recurso de vídeo. Ele não tem uma câmera própria, igual tem no Android e no iOS. A câmera que ele usa, o aplicativo de câmera que ele usa é o próprio do Windows Phone. Ou seja, se você tem um Lumia 1020, legal. O aplicativo de câmera é excepcional. Mas se você tem um Lumia 520, um Lumia 620, 720 ou qualquer outro que não seja 1020, você vai ter que se virar com a câmerazinha do próprio smartphone, que não tem muita variedade de ferramenta, e não vai poder gravar vídeo com ela. E basicamente isso, a interface do aplicativo foi bem adaptada para o próprio Windows Phone, é bonitinha, assim, então os ícones eles não ficam mais embaixo, ficam em cima. O nome Instagram e os iconezinhos de Home, Explorar e seu perfil ali em cima. E embaixo é só o botão para tirar foto e organizar. Pois é, né? Mas era incrível, né? Porque era uma feature, era uma aplicação que o pessoal pedia mesmo, né? Pro Windows Phone e que não tinha. Será que tem a ver um pouco com a história ali o negócio da Nokia com a Microsoft?
Eu vi em algum lugar alguns comentaristas levantando essa hipótese assim, de que o negócio da Nokia com a Microsoft poderia ter inclusive forçado um pouco esse desenvolvimento do Facebook barra Instagram, acelerar esse lançamento, assim, né, para você ter um Windows Phone uma plataforma mais robusta. Eu acho que não tinha muito como acelerar, porque o Windows Phone já é uma plataforma já está com algum tempo de mercado, e não ter o Instagram ainda, sendo que tem várias alternativas no Instagram. Eu até listei aqui o SixTag, que é um belo aplicativo alternativo ao Instagram, melhor do que o oficial, por sinal, porque ele suporta vídeo, você pode gravar um vídeo e postar. Se eles demorassem muito mais, não tinha por que demorar mais ainda para colocar o aplicativo ali. Se eles demorassem muito mais, ia só gerar a fúria dos usuários ali. Sim, mas vocês acham que, de uma maneira geral, talvez não com especificamente o Instagram, mas de uma maneira geral, o negócio da Microsoft com a Nokia tende a fazer florescer, ou pelo menos dar um up na plataforma Windows Phone, no sentido de ter mais desenvolvedores interessados e, ok, é uma plataforma que agora pode render mais, vamos apostar nisso? Cara, eu espero que sim. Porque a Microsoft tem seu histórico de relação com desenvolvedores, né? O próprio Steve Ballmer são developers. Eles gostam de desenvolvedores. Sim. Se não gostassem também, iam estar bem mal das pernas hoje. Pior do que já estão. Espero que fortaleça a marca do Windows Phone para criar o Android é praticamente um monopólio em termos de sistema operacional no mercado. 80% do mercado é de Android. Se o Windows Phone fortalecer, é legal, porque é uma plataforma também que não é limitada a um único aparelho, que nem o iOS. Quem sabe, né? Pode concorrer, que ele já tá começando a beliscar o iOS ali no parcela de mercado. Sim, aliás, o pessoal da Microsoft falou para mim na semana passada, durante uma entrevista, de que eles pretendem vender aparelho suficiente ainda esse ano aqui no Brasil para ter mais aparelho com Windows Phone do que com iOS ainda em 2013. Porque eles têm o leque de aparelhos deles é bem maior do que o da Apple. O da Apple são 2 aparelhos. Sem dúvida. 3 contando com o 4S que ainda é vendido, né? O da Microsoft não, tem o 520, 620, 720, 820, 920, 1020, mais na série 25 que está chegando aí, mais o tablet que deve sair daqui a pouco tempo aqui. Não sei se aqui no Brasil vai chegar em breve, mas pelo menos lá fora o 2520, o 1520 já estão... Mas não é justamente isso que dá uma afastada nos desenvolvedores? Essa multiplicidade de devices, de configurações, que torna o trabalho dos desenvolvedores mais difícil? Acho que aí eu consigo entender melhor a sua pergunta, porque são todos aparelhos da mesma marca, da Nokia. Acho que isso não afasta tanto, é meio que um ecossistema... Menos problemático que o Android. Exato. Tá. E a sacada genial da Microsoft para resolver esse problema de vários aparelhos foi disponibilizar o Visual Studio com aquela multiplataforma, né? Então, se você criar um aplicativo que vai rodar em um smartphone da Nokia, vai rodar em outro, e não vai rodar só em Windows Phone, ele vai rodar em Windows Phone, vai rodar no Android, vai rodar no iOS. Pois é, o Lucas ele foi na semana passada lá no lançamento, nesse lançamento do Visual Studio, que agora o anúncio deles, a grande sacada desse anúncio era o fato de ser multiplataforma. E pelo que você viu lá, você sentiu que isso que a gente está conversando aqui estava alinhado com o discurso do pessoal, assim, no sentido de, não, vamos abrir mesmo, é isso aí? Sem dúvida, eu acho que é o que eles sempre falam, eles tendem a ser uma empresa que presta serviços, mais do que uma empresa que vende hardware, por exemplo. Agora com a Nokia, a ideia deles é disponibilizar serviços, então se o serviço dele estiver no aparelho da Nokia, estiver no aparelho da Apple e nos Androids, pode ser melhor para eles. E isso tudo às vésperas da saída do Steve Ballmer. Provavelmente semana que vem vamos ver se a gente já tem novidades em relação a isso, mas provavelmente deve ser um assunto para os próximos podcasts. Com certeza, porque eles comentaram que iam anunciar ainda esse ano, né? O substituto do Ballmer, apesar dele sair só em agosto do ano que vem. Sim, estamos aí na expectativa. E que provavelmente vai ser um grande desafio desse cara, vai ser justamente... Um dos desafios, obviamente, vai ser direcionar esse desenvolvimento em plataformas mobile. Exatamente. E vamos ver se o Windows Phone resolve, pelo menos, chegar mais perto ainda do iOS, né? Será? Será. Confira no nosso próximo podcast. Semana que vem,
A gente fica hoje por aqui e a gente volta a se ver. Falou! Falou, galera!